Meus irmãos, então voltamos aqui agora com a lição de número 2, né? Na primeira lição nós falamos sobre abordagem à compreensão. Agora na lição de número 2 nós vamos falar sobre abordagens ao estudo da Bíblia. Então agora, a partir de agora, nós vamos começar a aprofundar mais um pouco no estudo da Bíblia, né? Temos aqui na página 30, né, esse texto que está aqui, que vai dizer assim: da primeira lição tivemos uma visão geral de vários tópicos que serão tratados nesse material. Verificamos que a Bíblia é um livro revelado. Sendo a palavra de Deus, ela deve ser estudada com mais do que diligência comum. Toda a nossa vida cristã e a nossa fé dependem de uma clara compreensão da Bíblia, né? Pois bem, ao começarmos a estudar a Bíblia, nós vamos perceber que a nossa visão espiritual ela vai se expandindo, ela vai se aumentando. E conforme você começa a folhear a Bíblia, você vê que as lições vão começando, as coisas vão começando a fazer sentido para você. Você vai ver que a sua curiosidade ela vai ser aumentada. E também a sua fé vai sendo aumentada, né? Você vai crescendo espiritualmente e vai gerando uma sede muito grande da Bíblia Sagrada, quando você começa a ver e a entender que a Bíblia está falando, né? E através dessa fé que é gerada, desse conhecimento que vai sendo adquirido, você vai se aprofundando cada vez mais nesses estudos, né? Nessa lição que vamos entrar agora, nós vamos aprender como nos preparar melhor. A lição vai nos ensinar como nos preparar melhor para os estudos. E também vamos aprender a como fazer perguntas à Bíblia. Porque para que você possa ter um entendimento mais completo, você precisa fazer perguntas para a Bíblia, como foi no último texto agora, que eu dei o exemplo lá de Efésios capítulo 5, né? Entre o primeiro e o segundo versículo, né? É gerada ali tipo uma pergunta e você tem a resposta logo depois. E nós vamos aprender como que devemos fazer essas perguntas, né? Essa lição ela vai ser de um proveito muito grande. Aqui ainda fala assim: nessa lição lidaremos mais particularmente com o processo de aprendizado e com a técnica básica de fazer perguntas eficazes, como eu já falei, né? E ao longo dessas lições é preciso ter em mente dois principais propósitos pelos quais estudamos a palavra de Deus. Primeiro, por que você estuda a palavra de Deus? Para que você possa crescer espiritualmente, né? E segundo, para que você possa compartilhar conhecimento. Porque a Bíblia, se você só reter e não compartilhar, ela não valeu de nada para você, né? Porque quando você começa a gerar o fruto do Espírito, e você começa a ser cheio do Espírito, começa a ter o entendimento, você não consegue se segurar. Você vai começar a proclamar e a falar e a ensinar, né? Você chega num culto, de repente você tem aquela vontade de dar uma palavra, e muitas vezes a oportunidade não é te dada, mas você está ali, né, firme, com a palavra no coração. Pois bem, vamos entrar então no texto de número 1. Vai falar da preparação pessoal, né? Eu ainda coloquei aqui embaixo aqui que a preparação pessoal ela é essencial, mas também essa preparação pessoal vai nos falar do nosso espírito também, da nossa preparação espiritual, né? Então, o primeiro texto aqui vai nos dizer assim: a primeira qualificação para o estudo da Bíblia é a compreensão espiritual. O que nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 14, do 15 ao 17. Veja bem, diz assim: se me pedir, do 15 a 17, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, quando nós começamos na nossa vida espiritual, na nossa preparação pessoal para servir ao Senhor, quando é que começa? Essa preparação ela já começa antes mesmo da conversão.
Por quê? Porque quando você se arrepende dos seus pecados, você necessita de Deus na sua vida, aquela transformação do seu ser pessoal, ela já vai acontecendo dentro de você, dentro do seu ser. Quando eu falo ser pessoal, eu falo de alma, tá? Eu falo de alma, eu falo de caráter, né? Então, essa transformação começa a acontecer em você através do arrependimento. E quando o homem recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito de Deus que passa a habitar no homem faz com que ele vai crescendo espiritualmente, você vai mudando a sua forma de viver, a sua forma de ser, a sua forma de ver as coisas, né? E você começa a um processo de santificação, a qual na sua vida você vai fazendo coisas, você vai deixando de fazer coisas que antigamente você fazia. E você vai passando a compreender, né? Conforme fala aqui, a primeira qualificação é o quê? É a compreensão espiritual. Você vai passando a ter essa compreensão espiritual das coisas que antes na carne você não tinha. Por quê? Porque agora o Espírito de Deus habita em você. Como é que eu posso ilustrar isso aí? Por exemplo, uma pessoa que não entende nada de música, né? Ela, quando ouve uma música, ela sabe qual é a nota que está sendo tocada ali? Não, ela não sabe. Da mesma forma, é a pessoa que tem a Cristo, que tem o Espírito Santo, e a pessoa que não tem o Espírito Santo. Quando ela pega a Bíblia para ler, a que tem o Espírito Santo, ela tem um entendimento da Bíblia. Mas aquela que não tem, ela vai ler como um livro normal, né? E não vai ter o entendimento, não vai pegar o toque espiritual, o sentimento espiritual da coisa, né? Então essa aí é uma grande diferença, né? A segunda qualificação espiritual, a segunda qualificação, aqui no segundo parágrafo, para o estudo da Bíblia, é o caráter espiritual. Por quê? Porque como eu estou falando aqui, conforme você é convertido, conforme você aceita a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o seu caráter ele vai sendo moldado, né? Porque a Bíblia, melhor, porque o nosso Deus ele é vivo, é um Deus vivo. E a palavra de Deus a qual nós estamos falando aqui, a qual nós estamos tratando, ela também é viva. Ela fala conosco. Ela conversa conosco. Você estiver num lugar e você estiver com a sua compreensão, com o seu discernimento, você estiver ligado na palavra, com atenção, você vai perceber que ela conversa com você, ela fala com você, você faz perguntas e muitas das vezes ela vai te dar a resposta. Por quê? Porque como o nosso Deus é vivo, a sua palavra também é viva, ela tem autoridade, né? Ela tem validade, né? E isso vai fazer com que a nossa preparação do nosso ser vai ser progressiva, né? Nós vamos a partir daí estar aptos para poder entender melhor dos assuntos espirituais que a Bíblia fala, né? Então a transformação do nosso caráter, quando você começa a entrar, estudar a Bíblia e você começa a ter a compreensão dela, o seu caráter começa a ser transformado, né? Ou seja, você passa, essa transformação do seu caráter vai te gerar obediência, vai te gerar comunhão com Deus, a sua reverência, o seu respeito em relação a Deus vai aumentar, né? Você vai passar agora a ter uma sensibilidade espiritual, né? Você que era uma pessoa irritadiça, irada com coisas pequenas, você agora vai ter uma mansidão. E muitas das vezes você não sabe de onde vem, mas vem do Espírito de Deus que está moldando o seu caráter, né? Você vai passar a ter mais paciência, mais calma com as coisas, e com tudo isso a sua fé vai ser aumentada. Não sei se você percebeu, mas as coisas que eu falei aqui têm a ver com o quê? Com o fruto do Espírito Santo na vida do homem, né? Em João 15:14, como está aqui no segundo parágrafo, diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, agora Jesus está nos tratando de amigos, ou seja, nos gerou uma intimidade. A criatura, agora que passou a ser filho, passa também a ser um amigo de Deus, né? Aquele que não tem o Espírito Santo que está no mundo, ele é uma criatura. Quando você recebe o Filho de Deus, você passa a ser filho. E quando você começa a ter o um relacionamento com Deus através da sua palavra, você se torna amigo de Deus. Por quê? Porque você vai obedecer os mandamentos de Deus. Amém? Outra coisa,
para que nós possamos nos preparar, né, e estudar as Santas Escrituras do Senhor, muitas das vezes você vai começar a ler, estudar, você pode cansar. Pastor, eu não vou fazer isso. Mas olha, o estudo da Bíblia, ele quer disposição, vontade, desejo e zelo. Quando você começa a estudar, você começa a entrar nas letras, lógico, você tem que estudar num lugar onde o barulho não tem barulho, num lugar silencioso. Antes de você começar a estudar, ora, se prepara em oração, pede a Deus iluminação. E quando você começar a entrar nas Escrituras, né, o seu coração começa a arder de vontade. Você começa a descobrir coisas que você nunca viu, você não percebe, você passou por aquele texto e você não percebeu que aquilo que você está vendo agora não estava ali, porque você vai gerando uma comunhão entre você, entre a palavra de Deus, entre o Espírito Santo, e o seu coração começa a arder, você quer se aprofundar mais e mais, né? Mas para isso você tem que ter zelo, você tem que ter vontade. Não pode deixar qualquer coisa te atrapalhar os seus estudos da Bíblia, né? E outra coisa, o Espírito Santo, ele só vai te fazer lembrar daquilo que você estudou. O Espírito Santo só vai te fazer lembrar daquilo que você está inteirado, daquilo que você está buscando, daquilo que você está cavando. Porque as pérolas, as riquezas da Bíblia, elas não vêm assim, elas não estão por cima. Você tem que cavar, você tem que procurar, você tem que fazer uma exegese, você tem que saber o que está ali no que ele tem, o que vai te que você precisa saber para poder te esclarecer. E isso é trabalhoso, né? Isso consome tempo. Mas eu posso garantir para você que vale a pena. Vale a pena. A preguiça, ela pode te derrubar. Veja bem, nem o diabo é preguiçoso, porque ele trabalha o tempo todo para tentar te impedir de ter conhecimento de Deus, né? Então se esforce no estudo, né? Agora, a partir de agora, nós vamos começar a ver alguns métodos de estudo, né? Que você vai começar a aprender alguns métodos, né? Caro aluno, esse quadrinho que está aqui no final da página, se você permanecer em oração enquanto estuda a palavra do Senhor, será muito abençoado, e o Senhor tem muito a lhe contar, né? Então vamos agora começar a nossa preparação pessoal, do nosso caráter, da nossa alma, e também a preparação espiritual. E vamos passar a entender de alguns métodos que nós possamos fazer para arrancar a revelação da Bíblia, do livro revelado do Senhor. Amém? Essa foi a primeira lição. Pode fazer o seu exercício aí, que agora nós vamos entrar no texto de número 2. Amém? Deus abençoe.